tá certo? Eu quero ouvir, eu quero me alimentar, eu quero que nada tire a minha atenção para se alimentar do banquete que o Senhor preparou. Muitas vezes você está no banquete, mas tanto você ficar conversando com um ou outro, você deixou passar as coisas mais gostosas. É verdade. Por uma distração. Então, daqui a pouquinho eu vou estar desligando o meu celular, porque eu quero estar aqui para me alimentar da palavra que vai sair da boca do servo de Deus, do apóstolo Sebastião, tá certo? Então, nos ajude aí a compartilhar aí, pede para os irmãos ligar o rádio na 87,5 FM, pede para os irmãos ligar aí pela internet, pelo www.aguiadoradafm.com.br, que eu desligando o meu celular, o Facebook da rádio vai continuar ligado, você vai entrar na página da rádio, você vai nos ver aqui ao vivo pela TV Águia Dourada, tá certo? Então, vem comigo dando glória. Quero já mandar a paz do Senhor para o irmão Marcos, lá da Argentina, tá? Irmão Marcos, que é ouvinte nosso aí, que não perde uma programação. Os irmãos da Bolívia, um forte abraço a todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe, que está nos ouvindo pela internet, Que Deus abençoe a vida deste povo tão abençoado, em nome de Jesus. Vamos para a palavra com o nosso amigo apóstolo, a qual você vai ter o gostinho de ver aqui agora, o apóstolo Sebastião. Amém. Daqui a pouquinho na palavra, acabou o Facebook, meu amigo. Só os irmãos aí gravando. E vem comigo dando glória. Sebastião, apóstolo, deixa Deus te usar. Quiser orar pelo povo, fique à vontade. Amém. A programação agora é toda sua. Deixa o Senhor te usar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, Pastor Joel, Deus abençoe, Bispo Tadeu que está aqui, aos ouvintes, aos internautas, aos brasileiros, a los hermanos, que Deus lo bendiga. Oh, glória. Glória a Deus. E a todos os demais que estão conosco aí, do Brasil, fora do Brasil, você que nos acompanha em todos os recantos do mundo. Deus te abençoe nesta noite tão poderosa e olha, um presente no primeiro dia do mês de junho. Encerrando aí o primeiro semestre com chave de ouro, você tem uma palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração. Eu chegando aqui ouvindo o pastor Joel falando a respeito do batismo de Jesus. Algo muito interessante, né? Eu ouvi falar e comentei com o Bispo Tadeu, disse, nós vamos ministrar essa palavra, porque é muito importante sabermos sobre o batismo de Jesus, que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e o versículo, a partir do versículo 9. Esqueci, né? Mandar paz do Senhor para minha esposa, porque eu preciso jantar. Olha aí, tá vendo? Senão eu perco a janta. Ficar sem janta, né? Bispo Arlete, aos irmãos da Igreja Apostólica Ceifeiros em Marcha, aos irmãos da Aliança Profética Internacional, aos irmãos que nos acompanham agora, aos nossos amigos, né? Sim, bispo. Eu esqueci de dar a paz do Senhor para minha noiva Ana. Olha aí, tá vendo aí? Olha aí. Isso é um problema seríssimo. Isso é um grande problema na nossa vida, não fazermos esse tipo de saudação. Aos irmãos para casa sem jantar. Sim, aos irmãos dos ceifeiros, né? Os irmãos da Igreja Apostólica Ceifeiros em Marcha, do Refúgio Muriá, enfim, a todos que estão conosco reconectados, aos nossos amigos do WhatsApp, né? Mandamos aí um link para todos, para que eles pudessem nos acompanhar. Bom, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Então, esta passagem bíblica ela é muito interessante, porque ela fala sobre o batismo de Jesus. Quando nós ouvimos falar do batismo de Jesus, o primeiro passo que nós devemos entender é que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis.
Um homem desse precisaria de uma pessoa com muita capacidade para apresentá-lo. E principalmente para batizá-lo, teria que ser se fosse na linguagem de hoje, né? O cara, para batizar Jesus, tinha que ser o homem de Deus. Mas olha, veja, quem é que batizou Jesus? João Batista. Não tinha uma igreja famosa, não tinha um prédio resplandecente, não tinha uma vestidura que chamasse atenção, porque a Bíblia diz que os sacerdotes daquela época tinham uma vestidura, pastor Joel, uma vestidura que era resplandecente, chamava a atenção de todos. Eles costumavam andar nas praças, tinham aquelas ministrações extensas, longas, para que todos pudessem ver que eles eram santos, que eles eram homens. Olha, esses homens realmente são homens que têm um certo gabarito, né? Tem uma certa qualidade. E veja bem que hoje nós não estamos muito distantes dessa realidade. A realidade voltou a ser a mesma. Voltou a ser a mesma, porque hoje, para se apresentar a Jesus, é preciso ter um carro. Não pode ser um Fiat. Não pode ser uma Brasília. Não pode ser qualquer carrinho desse. Tem que ser um carro bom. E se o elemento chegar a pé para ministrar, ele está debaixo de super maldição. Ele não está só embaixo de maldição. Está debaixo de super maldição. Olha aí. Porque chegou a pé. Então, veja bem, ouvintes, né, e os irmãos que estão aqui ouvindo, nos acompanhando, analisa bem, porque quem apresenta Jesus e quem vai batizar Jesus é uma pessoa que não tem tanta coisa para oferecer. Mas quem vai apresentar o homem que tem tudo para oferecer, este homem chama-se João Batista. De repente, querido, você foi escolhido para apresentar Jesus, para apresentar o Evangelho de Cristo, para ser um representante, um embaixador dos céus. Olha, veja bem que você não é qualquer coisa, você é o embaixador dos céus. Você é um representante do reino de Deus. Agora você vai apresentar um Jesus. De que maneira você vai levar esse Jesus? Com medo? Com pouca força? Chegar diante do microfone, diante do altar, diante de uma TV, sei lá de onde você vai apresentar Jesus, mas você vai chegar ali, olha, irmão, eu sou humilde, eu não sei falar, eu não sei orar. Não, o Senhor não chama e o Senhor não coloca alguém para apresentar Ele, ou para falar do reino dEle, alguém que não sabe. Quando o Senhor te leva a falar alguma coisa, é porque você já sabe. É porque Ele já te capacitou. Ele já te envolveu debaixo dessa autoridade. É tanto porque Jesus disse assim, eu vos envio às nações. Ele não está enviando a um povo só. Ele está nos enviando às nações. Aleluia. As línguas ou idioma que você fala, e idiomas que você não fala. Porque não se preocupe. No momento certo, Ele vai enviar alguém que vai interpretar você. Então, quando o Senhor te chama e te envia, é porque você já sabe e já está capacitado. Porque quem te chamou é superior a toda e qualquer coisa. Aleluia. Então, você já está capacitado. O pastor Joel está aqui na rádio porque ele já está capacitado. Ele fala a pessoas que ele está vendo e pessoas que ele não está vendo. Mas ele fala por quê? Porque Deus já o capacitou. Deus já o preparou. De repente, para quem ele está falando, essa rádio aqui é um pingo. Mas quem está recebendo é um monstro de homem. É um monstro de mulher. Tem todo o poder, tem tanta autoridade que pode dar para ele milhares de rádios dessas. Mas tem que parar para ouvir. Tem que parar para te ouvir. Você é importante para Deus. Glória a Deus. Sabe? Entenda uma coisa, querido. Independente da tua roupa, do teu status, do teu conhecimento, saiba de uma coisa. Você é importante para Deus. Deus quer te usar. Deus te chamou e te levantou para te usar. Jesus
foi batizado por João Batista. Não precisaria dele ser batizado por João Batista, porque ele é maior do que João Batista. Mas ele se abaixou ao nível de pegar um homem comum e dizer para ele, olha, você precisa me batizar. Agora eu quero falar da humildade de Jesus. Porque Jesus, sendo Senhor, dono de todas as coisas, a Bíblia diz que ele se rebaixou ao nível de tomar um corpo humano e dizer assim, olha, eu preciso ser igual a este homem. Quantos grandes homens abraçam um mendigo? Quantos grandes homens abraçam um desviado? Quantos grandes homens dão uma oportunidade para alguém que ninguém confia mais, ninguém acredita mais? Pelo contrário, os grandes homens, eles pegam o telefone e ligam. Não dá oportunidade não, porque está desviado. Olha aí. Não dá oportunidade porque passou na minha igreja, fez a maior bagunça. Querido, entenda uma coisa. O Senhor te chamou para ser um restaurador. Aleluia. João Batista não veio restaurar Jesus, pelo contrário. Jesus veio restaurar a vida de João Batista. Porque Jesus tinha autoridade. Em Jesus havia o ministério da cura. É o que está faltando para nós hoje em dia. O ministério da cura. Curar o quê? Não é curar câncer, curar dor de cabeça, dor de dente, vista que está atrapalhada, nada disso. O poder de curar a alma de alguém. O Senhor tem entranhado em nós uma unção de cura. Mas, infelizmente, essa unção de cura não tem sido usada. Pelo contrário, a unção de cura tem trazido morte. Eu estou falando disso, pastor, e vocês que estão nos assistindo agora, porque eu já fui na Cracolândia, eu já fui debaixo das pontes, e lá, infelizmente, nós encontramos pastor, evangelista é o que mais tem. Olha aí. E não é qualquer evangelista, não. Evangelista que eles trazem na Bíblia, está com a Bíblia surrada, mas dentro tem a foto deles pregando em grandes eventos, ao lado de pessoas que hoje têm renomes, são de renomes. Eles mostram a foto e dizem, apóstolo, eu já estive aqui nesse lugar. Eu já estive com essas pessoas, mas hoje estão debaixo da ponte. Sabe quem vai lá buscar eles? Ninguém. Nenhum daqueles homens, nenhum desses líderes aparecem ali. Não é uma revolta isso. Eu não estou falando porque é uma revolta, estou falando porque é a Bíblia quem diz. Que João Batista batizou Jesus, sendo que Jesus era o restaurador da vida de João Batista e de toda a nação. Jesus não afastou de João Batista. Jesus não se desligou. João Batista não tinha um perfume da Boticário, não tinha um perfume da Avon, não tinha um perfume importado. Pelo contrário, ele cheirava suor, ele transpirava, porque a roupa dele era pele de camelo, num sol escaldante, não tinha um chuveiro, não tinha um sabonete. João Batista não tinha um bom perfume, mas Jesus estava ali. João Batista não tinha como atrair a presença de Jesus, mas Jesus estava ali. Meu Deus, é forte. Agora, quantos de nós perdemos a oportunidade e às vezes até esquecemos que aquela pessoa que está caída ali, amanhã pode ser um grande líder, pode ser um grande empresário, pode ser uma pessoa que vai ter uma oportunidade no estado civil para te ajudar e você joga fora. Jesus não jogou João Batista fora. Pelo contrário, Jesus o honrou. É tanto que quando João Batista estava preso e estava pronto a ser decapitado, ele manda um mensageiro a Jesus dizendo assim, olha, pergunta se esse Jesus que eu batizei, se é o Jesus que era para vir. Pergunta lá. E Jesus manda ali uma resposta dizendo assim, olha, avisa João, o cego vê, o coxo anda, o mudo fala, e aos pobres é anunciado o evangelho. Não é aos ricos, aos pobres. Não que os ricos não mereçam,
Mas Jesus se preocupou muito. Ele disse, olha, avisa ele que está tudo isso acontecendo. Ou seja, para um bom entendedor, um pingueleta, né? João Batista, pode morrer tranquilo, porque o teu serviço está correto. Você fez o negócio certo. João Batista, descansa em paz. E João Batista morreu mesmo aquela noite. Jesus não livrou João Batista da morte. Não, João Batista cumpriu o propósito, cumpriu a obrigação. Não teve intercessão ali de Jesus para livrar João Batista da morte, não. João Batista morreu mesmo. E que morresse em paz. Querido, como está o teu trabalho diante da obra de Deus? Porque diante do ministério está bem. Quero saber, diante da obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, como está o seu trabalho? Como está o teu chamado? Como estão as tuas obrigações para com os membros da tua igreja? Para com os companheiros que você tem estado com eles? Os amigos, os colegas? Como tem sido a proposta do evangelho que você tem oferecido? É um evangelho que realmente restaura? Ou um evangelho de oba-oba? Um evangelho que vamos ver se vai dar certo? E muitas vezes não dá certo. Porque é um evangelho de homens. E a palavra diz que o evangelho tem que ser genuíno, de Deus. Aleluia. Bíblia Sagrada. O evangelho hoje que se oferece é um evangelho superficial. Esse evangelho que Jesus trouxe é um evangelho profundo. Ele arranca mágoa, arranca raiz de amargura, arranca sentimento faccioso, arranca más intenções, arranca más projetos e implanta o reino de Deus. Então, eu quero deixar, finalizando, pastor Joel, quero deixar bem claro, né, que você deve entender uma coisa. Você tem um chamado da parte de Deus. E esse chamado da parte de Deus precisa estar funcionando na tua vida. Precisa estar ativo. Desde do membro ao maior líder, seja lá o líder que for, até um super querubim, sei lá quem você é, independente da posição, que você passe a levar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que cura. Aleluia. Porque a palavra do homem, quando alguém diz para você, para de fumar, e você deixa de fumar, amanhã você volta a fumar de novo. Porque você deixou, porque alguém pediu. Mas quando você deixa de fumar, porque o Senhor Jesus trouxe na tua vida uma restauração, uma cura, então você não vai fumar mais. Você não vai deixar de fumar por medo de ir para o inferno. Não, você vai deixar de fumar por temor a Deus. Quando nós deixamos de fazer algo, precisa ser por temor a Deus. E quando nós fazemos algo, precisa fazer também por temor a Deus. Tem muita gente que tem medo do pastor, medo do ministério, medo de não receber um cargo, medo de não ser atendido mais, medo de perder a amizade com alguém. Enquanto estivermos no medo, nós vamos ficar restritos, cabeça baixa, e vamos usar a força para realizarmos tudo. Mas quando entrarmos debaixo do temor de Deus, tanto para não fazer alguma coisa, como para fazer algo, se fizermos debaixo do temor de Deus, é diferente. O pastor Joel poderia muito bem chamar-nos aqui e dizer assim, 5 minutos para cada um. Mas debaixo do temor de Deus, ele está dizendo, fique à vontade. O horário dele aqui é cobrado. Ele vende horário. Mas ele está dizendo, fique à vontade. Vai sair caro? Vai sair caro. Mas ele está dizendo, fique à vontade. Isso é temor de Deus. Temor de Deus para fazer a obra de Deus funcionar. Quando nós realizamos tudo debaixo do temor, é o que João Batista aprendeu de Jesus. Me batiza, porque é importante, João, você me batizar. João batizou Jesus por temor. Porque ele sabia que não era viável ele batizar. Como é que ele vai batizar Jesus? Mas ele batiza Jesus por temor. É importante, né? Tem um outro evangelho que diz assim, João, faça isso, porque no momento é importante você me batizar. Eu sei que você não pode me batizar, mas é importante que você faça isso. Então João fez
por temor e não por medo, sabe? E muitas vezes há líderes que não arriscam o pescoço. O Senhor está procurando líderes que arriscam o seu próprio pescoço por amor ao Evangelho. O Senhor está procurando pessoas que não se limite e que não tenha medo de perder a posição, de perder a amizade, de ser mal falado. O bom líder, ele não se importa do que vão falar dele. Porque Jesus, ele se entregou por alguém que estava fumando, bebendo, matando, adulterando, mentindo, roubando. Ele não se importou o que iam falar dele, mas já falaram dele, né? Olha, esse é um comelão, é um beberrão, ele anda com roubadores, dorme na casa de prostituta, não fala com prostituta. Esse Jesus, ele tem que ser morto. Hoje os líderes não querem ter esse padrão. Pastores não querem ter esse padrão. Não, olha, eu ando com o pastor Joel, homem de Deus. Eu ando com o apóstolo, homem de Deus. Eu ando com o bispo, homem de Deus. Não anda com nenhum que não é homem de Deus. Não, quem não é homem de Deus, ele não anda. Não. Não posso andar. Eu só ando com o homem de Deus. Ué, que evangelho é esse, irmãos? Que é só para homem de Deus. E para quem não é homem de Deus? E para quem tem problema? Esse evangelho não é para ele, então. Olha, não anda com fulano porque você vai contaminar. Não vai naquela igreja porque você vai trazer mau costume. Olha, em nós é preciso que tenha o espírito e o poder da cura. Se um membro da tua igreja vai em um certo determinado lugar e se contamina lá, você precisa ter o antídoto da cura. Pastor, é um problema sério. Pastor Joel, Bispo Tadeu, é um problema sério, e ouvintes, e aqueles que nos assistem agora, é um problema sério quando você ouve algumas pessoas que nem sequer talvez possa chamar de líder, né? Porque isso não é líder. Ele diz assim, não vai naquela igreja. Ali é uma bagunça. Ora, se você está certo, você precisa estar no lugar da bagunça, que é para consertar a bagunça. Você é o remédio. Você é a ferramenta que Deus vai usar para a cura. É você. Ué, se o lugar está bagunçado, você é a cura. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Vocês também são a luz do mundo e o sal da terra. E se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, a luz é para trazer a verdade. O sal é para trazer a sanidade, a cura. Então somos nós que temos que ir, nós que temos que estar lá. Por isso João Batista veio apresentar Jesus. Um cara que não tinha condições de apresentar o Jesus. Foi para que aqueles que fossem santos não acreditassem. Jesus já veio com esse propósito. Eu quero ver quem é que vai acreditar em mim. Vou trazer uma pessoa que não tem capacidade de me apresentar. Exatamente. Essa é a proposta do Evangelho de hoje. Pessoas incapazes que fazem a diferença. Porque os capazes estão fora. Não conseguem fazer a diferença. Mas aqueles que são incapazes, pequeno, feio, não sabem ler, não sabem escrever, não tem nada, são esses que fazem a diferença, são a esses que o Evangelho, são através desses que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é anunciado. Pessoas que são desacreditadas. Por quê? A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. E para haver uma realidade nesses poucos escolhidos, o Evangelho que é levado para alguém é desses poucos escolhidos. Eu conheço pessoas que trabalham com evangelismo de rua, com Freito. Eles estão no Brasil, são convidados para ir fora do país evangelizar. Você nunca vai ver o nome deles em uma igreja, em um outdoor, ou naqueles cartazes bonitos, né? Relampejante e tal, cheio de firula. Você olha, meu Deus, eu tenho que estar nesse evento. Olha só a qualidade do cartaz. Entendeu? Então, o nome desses evangelistas nunca vão aparecer.
Eles nunca vão ser chamados nas convenções para serem ungidos. Porém, eles pregam no Brasil e fora do Brasil. Eu conheço. Eles viajam longe. E os grandes evangelistas, cheios de petequinha, eles não conseguem sair do Brasil. Quando sai, é no choro. É no choro, é no grito, é na pancada. Irmão, você tem que pagar minha passagem. E esses evangelistas são convidados, ganham as passagens para ir fazer evangelismo, panfletagem, fora do país. Esse é o que Jesus, é o que João Batista fez. E é o que Jesus fez na vida de João Batista. João Batista não era nada. E continuou não ser nada. Porém, ele teve o privilégio de apresentar o Jesus. Aleluia. Então, querido, que nós, agora sim eu fecho, que nós possamos ter esse privilégio. Que nós possamos ser alguma coisa. Que nós possamos ser algo para apresentar Jesus. Vamos sair de trás dos bastidores, vamos sair debaixo dos conchavos, debaixo daquele negócio fechadinho. Oh, vamos fechar comigo aqui, que eu vou te abrir a porta, eu vou te orientar. Olha, se você levar o meu nome, você vai longe. Não, não. O nome que temos que levar é o de Jesus. Eu não vou sair daqui levando o nome do pastor Joel, levando o nome de Águia Dourada. Não, não. Eu vou sair daqui levando o nome de Jesus. Aleluia. Vou falar de Jesus. Glória a Deus. Não vou levar o nome do meu ministério. O nome de Jesus. É o nome de Jesus. Importa que almas sejam libertas. Se vai para o meu ministério, se vai para a Águia Dourada, se vai não sei para onde, se vai para a igreja A, B, X, C, D, não interessa. O que interessa é que na minha Bíblia diz que quando eu planto, eu colho. Se vai uma alma que eu evangelizei para a igreja X, Deus é justo. Ele vai mandar uma alma para o meu ministério. Mas se eu não fizer nada para o outro ministério, para o meu também não vem. Não é como muitos, né? Que bate, se o senhor tem, ou se você tem 5 membros, e ele tem 100, ele larga os 100 dele aqui, vai lá e arrasta os 5 membros da tua igreja para a igreja dele, diz, essa igreja tem pouca gente, vem para a minha. Meu Deus, desse jeito. O Salmo 133, nunca esqueço desse salmo. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ele não existe. Em 99% das Bíblias, ele não existe. A união é só interior, ministerial. Não une um ministério com outro ministério. Eita Jesus. Não, não une. É verdade. Não une um líder com outro líder. Só o líder que é da panelinha. Não, esse aqui está fechado comigo porque quando eu venho, ele vem. Quando eu não venho, ele não vem. E o líder que não é unido? Por que não é unido? Porque não interessa para você. Porque não interessa para o teu ministério. Sabe? Então, isso não é o Salmo 133. Esse não é a oração sacerdotal de Jesus no livro do Evangelho de João, capítulo 17, né? Jesus orou dizendo assim, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, que eles possam estar unidos em nós. Estar unido no corpo de Cristo é viver as fragilidades. Jesus foi flagelado, foi insultado, foi cuspido, foi batido. E muita gente hoje não quer ser insultado, não quer ser batido, não quer ser cuspido, não quer ser perseguido. Então, por isso, eles escolhem os amigos e a quem convém. O que não convém, vamos sair fora, deixa aí que é problema isso. Mas Jesus estava sempre dentro dos problemas. Andar com Jesus é andar na contramão. E andar na contramão é andar em risco de acidente. E ter acidente, querido, é acidente espiritual. Jesus está precisando de pessoas que andem na contramão do mundo. A Bíblia diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Infelizmente, hoje, o evangelho que se vem pregando, que se vem anunciando, o dito evangelho, esse evangelho ele tem conchavo com o mundo, tem conchavo com a política, até porque não dizer, há muitos políticos, né? Tem a bancada evangélica.
Eu vou falar porque eu tive em Brasília 5 vezes. Eu fui em Brasília 5 vezes a negócios, fui nos ministérios, né? E lá em Brasília, qualquer assunto religioso, de igreja, você tem que ir na CNBB, que é dos bispos do Brasil. Todo assunto espiritual, seja de qualquer religião, macumbeiro, feiticeiro, cristão, católico, budista, o senhor tem que ir na CNBB. É a única bancada que tem. Agora estão dizendo, vamos criar a bancada evangélica. A bancada evangélica vai depender da CNBB também. Não tem outro caminho para passar. É a única que tem. Então, isso é uma fachada que se cria pensando que o cristão vai trazer solução na política. Pelo contrário, o cristão não vai trazer solução na política porque é um caminho irreversível. A Bíblia diz que, Jesus disse que nos últimos tempos, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, etc. A nação começa a passar por um processo, o mundo inteiro começa a passar por um processo irreversível. Só tem ida, não tem volta. Então, a igreja não vai resolver o problema, o político da igreja não vai resolver o problema, o político secular não vai resolver o problema, porque isso é Bíblia. Jesus já traçou. E aí o povo vai correndo atrás para resolver o problema, não vai resolver o problema. Todos que entrarem ali, existe uma regra, e essa regra tem que ser seguida. Então não tem como nós sairmos, que é a mesma regra da igreja também, né? Existe uma regra, existe uma orientação, uma cartilha, né? Só entra no ministério, eles dizem, olha, tem a cartilha do ministério. Só entra em determinado ministério, eles já diz logo, olha, você tem que acompanhar isso aqui. Se não acompanhar isso daqui, já não é a Bíblia, é uma regra interna, regulamento, né, que eles dizem, regulamento interno. Outros dizem, olha, se você não passar no crivo do ministério, e esse crivo é triste, rapaz. Porque, olha, o cooperador, para ser diácono, ele tem que andar debaixo do pé do diácono. O diácono, para ser presbítero, tem que andar debaixo do pé do presbítero. Pelo amor de Deus. Aí não dá. Aí não dá. Não funciona esse tipo de regra, não funciona esse tipo de orientação. E acaba nós perdendo todo o sentido do negócio. O evangelho, em vez de tratar, curar, restaurar, ele vai fazer o evangelho do senhor do engenho e o escravo. Infelizmente. E não é por aí o caminho. O Senhor nos chamou para um evangelho de paz, um evangelho de salvação, de transformação, um evangelho de cura, um evangelho de libertação. E é preciso ter coragem. Para falar do evangelho é preciso ter coragem. Porque evangelho é confronto, é atrito, não é amizade. Evangelho é batalha. Não é passar a mão na cabeça e dizer, ô meu amigo, ô olha, esse aqui é meu amigo, é meu irmão, o pastor Joel é um santo homem de Deus, porque amanhã ele vai me dar a oportunidade de novo para vir aqui. Não, eu não preciso de vir aqui. O pastor Joel também, muito menos, precisa de mim. A águia dourada não precisa de ouvir a minha voz. Isso aqui é uma oportunidade. Todos nós estamos vivendo uma oportunidade. Não precisamos fazer com calma,